Tudo certo, esperto, espero que sim. Cris Grazina aqui no Informação mais uma vez. Eu que fui considerado o Jô Soares do interior paulista. Não pela qualidade, mas pelos quilinhos a mais que eu ando ganhando aqui. Mas enfim, obrigado, viu, por você estar aqui assistindo a gente mais uma vez. Hoje a gente está com o professor Arley Medeiros aqui nos nossos estúdios. Obrigado, viu, Arley, pela possibilidade de você estar aqui hoje. Obrigado você por inovar a comunicação. Imagina. E levar entretenimento de forma diferenciada pra gente. Ô, louco, quanta honra! E, Arley, vamos direto ao assunto. A primeira pergunta aqui hoje. Aqui na Lente da Verdade. Se você tivesse sido eleito prefeito de Campinas, você ia cumprir tudo que você prometeu? Primeiro, eu não prometi nada. A gente disse o seguinte, é preciso fazer. Então, para fazer, tem que fazer diferente. Então, a gente deixou sempre muito claro que para fazer uma boa gestão é preciso ter projeto e dinheiro. Para ter projeto, você tem que discutir com a população, saber quais são as demandas claras e dar qualidade para isso. É preciso articular de forma sistêmica a cidade. Pensar um projeto de cidade. E em 4 anos não resolve os problemas da cidade. Então é preciso pensar, no mínimo, 2 décadas. E realizar. Nós temos que pensar o trânsito da cidade, tem que pensar a mobilidade, a ocupação do solo público e, principalmente, educação e saúde. Então, nós vimos discutir isso com a população, contrariar interesse para ter dinheiro, porque hoje o dinheiro da prefeitura vai para o ralo, em contratos mal feitos, em concessões mal feitas. Então, ia ser muito difícil cumprir tudo o que eu estou dizendo que queria fazer, porque ia ter muito confronto. Mas não tem nenhuma promessa, o que nós temos é desafios. Então eu digo para você que ia ser difícil esse governo. Difícil porque nós íamos ter que enfrentar com a lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito pode ser preso depois. A Isalene, inclusive, está com problema. O patrimônio que ela tem, ela vai perder certamente, porque ela caiu na lei de responsabilidade fiscal e vamos fazer justiça. Algumas coisas são problema, mas em boa medida é porque ela fez o que precisava fazer com o servidor. Porque a lei de responsabilidade fiscal engessa o governante. Então, você tem razão, nós íamos ter problema, agora junto com o povo a gente ia resolver esse problema. E Arley, você tem uma linguagem muito direta, né? Você já fala na lata o que tem que falar, a gente viu isso nos debates, na campanha. E você percebeu que a população notou essa diferença de linguagem? Porque é diferente da maioria que os políticos fazem, né? Notei, e principalmente depois do último debate, a população que teve acesso ao debate entendeu mais profundamente. Sabe por quê? O povo também fala direto. E quem fala direto é porque não precisa enganar. Quem fica muito rodeando, procurando vocabulários difíceis, palavras assim, toda rebuscada, é porque não pode dizer diretamente o que ele pensa. Então a gente preferiu adotar esse método porque a verdade, mesmo que seja difícil, é a melhor ferramenta para a gente construir as coisas. Eu digo para meus filhos que assim, não fuja dos problemas e nem fuja da realidade, da verdade. Role com eles, abrace com eles, porque assim é mais fácil para resolver, pelo menos você não se engana. E foi isso que a gente adotou na campanha. Mas você fala muito bem. Você tem algum curso para falar na televisão, uma coisa assim? Muito pelo contrário, eu sou rouco, tenho a língua presa e tenho baixa tonalidade de voz, então eu perco a voz muito fácil. Eu não acho que eu falo bem, agora eu acho que eu falo com o coração. Então quando você fala com o coração, acho que a emoção das palavras, ela supera a rouquidão, supera a articulação e também a facilidade de perder a voz. E outra, a gente também, né, comecei a fazer luta política no movimento estudantil com 14 anos, então isso dá uma certa janela pra gente, principalmente no improviso. Eu imagino que o Lula é rouco e virou presidente, hein? É então, verdade. Veja que nenhum impedimento. Espero que a rouquidão me ajude em alguma coisa, né? Já é um bom sinal. É verdade. Você pode até, de repente, pegar até meu emprego aqui, falando desse jeito. Não, eu não tenho tempo para isso, cara, eu tenho tanta resposta. Nós precisamos de mais apresentadores como você, sabe por quê? Tá muito igual a televisão, cara, muito chato, muito pastel, desanima. Então, eu sei que é difícil, porque o povo, inclusive, acostuma com a mesmice, e as televisões fazem só a mesmice. Então, a gente precisa inovar, né? Chega de bestialidade e as mesmas coisas. Pois é. E falando das coisas novas, a gente vê no jeito do pessoal falar aí nas campanhas e tal, que vocês tentam captar o público jovem. E é difícil falar de política com o jovem. Como é que você vê esse desafio? É verdade. Bom, primeiro o pessoal
ele foi formado, em boa medida, os seus principais quadros, eram quadros que acreditou num projeto político, que foi o PT. Eu, por exemplo, tenho 20 anos de PT. Os nossos deputados todos vieram do PT, com exceção do Jean William, que veio do BBB. Mas foi bom, né? Mas ele foge do perfil um pouco das pessoas do BBB. Ele, quando entrou lá, já era diferenciado, né? E está fazendo um bom mandato como deputado. Tem coragem de falar de coisas que a população brasileira, de forma hipócrita, esconde. E muitos brasileiros precisam sofrer e sofrem porque não conseguem assumir a sua identidade, a sua opção sexual. E ninguém tem que sofrer pela escolha que fez. E o pessoal toca nesses assuntos polêmicos. Então o pessoal... a gente evita a hipocrisia, porque é que nem falar de tráfico, de maioridade penal, né? Até outro dia eu estava brincando, se a gente for botar, outro dia em Americana tinha um garoto de 11 anos que estavam fazendo avião para o tráfico. E aí a pergunta é, prende o garoto de 11 anos? Acha que um garoto de 11 anos que ganhava R$200 para ser avião para o tráfico é um criminoso? Ele é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima desse sistema, porque essa criança devia estar na escola. Então, se a gente reduzir, daqui a pouco a gente vai ter assim, um presídio cheio de bebês. Né? E segundo o Freixo, que é o nosso deputado, em 2030, se continuar prendendo as pessoas assim, porque em São Paulo já tem mais de 600 mil presidiários, custando mais de R$2.000 cada um para a sociedade, mais do que custa a educação. Em 2030, nós vamos ter mais de 50% da população pobre e jovem presa no Brasil. Falando do pessoal, o pessoal fala com a juventude, porque a juventude ela é mais rebelde. E ela cansa da mesmice, então ela tem mais facilidade para entender a mensagem que a gente diz, principalmente o jovem universitário. Aqui em Campinas nós temos uma presença muito grande de jovens, a maioria do nosso partido de filiados são jovens, são estudantes universitários da Universidade Pública, Federal, né? E nós queremos convidar também os jovens da periferia para fazer parte do nosso partido, porque é a juventude que muda a realidade. Ontem, inclusive, eu estava vindo de uma reunião de São Paulo e fiquei abismado. Tinha um protesto contra o aumento da passagem, nunca vi truculência tão grande. A polícia chega assim, no meio, dispersando aqueles jovens estudantes da USP, não são banderneiros, com bomba, com carro, com cavalo, com espada. Eu falei, meu Deus do céu, esse é o nosso Estado, que a gente pague e age assim com os futuros médicos, futuros jornalistas, futuros profissionais. Eles estão no seu direito, eles acharam que a passagem é cara e foram para a rua. Qual o problema disso? É isso que nós precisamos nesse país, atitude para mudar a realidade. Perspectiva para o jovem, né? Perspectiva. O jovem está desalento, né? Está no desalento total. Quem não tem perspectiva não tem sonho. Quem não sonha não muda a realidade. Pois é. Arley, agora, ficou claro que o pessoal tem essa preocupação com o jovem. Mas o pessoal também quer ou já representa outros setores da sociedade? Por exemplo, os trabalhadores? Sim. E por falar em trabalhadores, hoje tem uma polêmica muito grande. Inclusive, eu estava conversando agora com alguns companheiros para a gente mandar uma delegação para Brasília. Na terça-feira, dia 11, no Congresso, vai ter uma votação do projeto da terceirização. Um projeto muito grave. Que se passar esse projeto, nós aqui, vocês, câmeras, trabalhadores aqui, todos presentes, nós não vamos ter mais trabalho formal, porque tudo vai ser terceirizado. E esse projeto nada mais visa do que precarizar as relações de trabalho, que já são muito ruins no Brasil. Então, qualquer um que queira ter uma profissão, um emprego, vai ficar muito mais difícil nesse país, vai desorganizar as categorias, vai diminuir os pisos salariais. E esse governo, que se diz de esquerda, mais ou menos, vamos dizer assim, do lado do povo, né, porque de esquerda não dá para dizer mais, tem que tomar uma atitude. Não é possível que essa lei passe no Congresso. Nós precisamos de melhores salários, melhores condições de trabalho e mais direitos. E não ao contrário. Então, eu convido você, talvez não dê tempo, mas dia 11, espero que não passe no Congresso, tem uma lei de Sandro Mabel que vai ser muito prejudicial ao trabalhador brasileiro. Você falou aí a palavra esquerda. E analistas discutem, jornalistas, pessoas aí na mídia, e eu sou obrigado a fazer uma pergunta para você. Você acha que o pessoal um dia vai ser a maior estrela da esquerda brasileira? Bom, eu penso que sim. Agora, não dá para ser a maior, como foi o PT, por exemplo. Porque, primeiro, eu acho difícil que o pessoal seja a maior em termos de esquerda, o pessoal já é, certo? O problema é que o pessoal é o maior pequeno, bem pequeno. Porque quem mais é de esquerda nesse país que não seja o pessoal?
Tem outros de esquerda, mas são menores que o PSOL. Então, ser grande e deixar de ser de esquerda, como aconteceu com o PT, não nos interessa. Porque se nos interessasse, nós estávamos no PT. E não estávamos hoje remando contra a maré, porque quem está no PT, do ponto de vista pessoal, profissional, de remuneração, né, está muito melhor do que quem está na oposição. Mas o nosso debate é que quem faz isso se rende à ordem e vira mais do mesmo. Então, o pessoal quer crescer, mas quer crescer sem perder qualidade. Agora, eu não digo que... eu acho que nós temos muita dificuldade de ser uma maioria da população brasileira, porque são muitos partidos, muito interesse. Para ser uma maioria, nós teríamos que abrir muito mão do nosso programa. Nós queremos ser compreendidos pela maioria da população que o nosso projeto é melhor. E isso é um grande desafio, né? Imenso. São opiniões, setores muito complexos, né? O Brasil é... O desafio é manter esse programa, manter essas ideias e crescer. Porque normalmente as pessoas têm aquela sede, eu vou fazer uma concessão ali, uma concessão lá, vou abrir mão disso, daquilo para eu poder crescer. Só que quando você faz isso, você cresce morrendo. E isso não nos interessa como pessoal. E não só a esquerda, não sei o que você acha sobre isso, mas todos os partidos às vezes vão abrindo concessões e é muito complicado isso para a população, né? Todos. Por exemplo, o partido dos canavieiros, latifundiários, o DEM, por exemplo, está com o PT. Alguém teve que abrir mão de alguma coisa, né? Acho que o DEM ficou um pouquinho menos latifundiário e de direita, e o PT teve que ficar um pouco mais de direita. Agora não sei aí qual é a disputa, eu acho que é o PT que ficou mais direito e o DEM continua o mesmo. E falando da... Os meus amigos do PT vão ficar bravos, porque eu tenho muitos amigos no PT, mas é de coração, é uma crítica construtiva. E quem tiver bravo no PT, vem pro pessoal. E vamos falar da campanha aqui para prefeito ano passado. Mudou alguma coisa em você enquanto ser humano? Mudou, rapaz. Mudou, assim, mudou muito, porque eu percebi que tem um espaço na sociedade para esse debate. A população quer discutir as coisas com sinceridade. Eu que sou uma pessoa que sou trabalhador e moro na periferia da cidade, pude entender que se a gente der oportunidade, o povo trabalhador da cidade quer participar da política. Hoje ele não se sente parte da política, ele se sente marginal, ele deixa para os outros. Então eu percebi que a minha responsabilidade como militante, como pessoa que quer um mundo melhor, aumentou. Então, e me deu mais vontade de viver e mais vontade de militar ainda, porque tem muita coisa para se fazer. E aquelas confusões nos debates lá, era de verdade mesmo ou era combinado? De verdade, rapaz. Eu chegava nos debates, todo mundo me cumprimentava, porque política é simpático, né? Político que não é simpático está morto. Aí aquela simpatia, aquela coisa. No final ninguém me cumprimentava. Não. Mas eu ficava até... Ainda bem que eu não tenho muito esse problema de autoestima, senão eu chegava em casa deprimido, viu, rapaz? Era duro. Fez mais amigo ou inimigo? Amigos. No meio político, talvez mais adversários, mas na população de Campinas, mais amigos. Mas político nunca faz inimigo, né? Rapaz, ou ser dissimulado, viu? Mas agora, uma coisa assim, às vezes até o povo não entende, a gente tem que separar a pessoa do político. O Márcio Postman, ele é meu amigo pessoal, eu estudei na Unicamp, fiz 2 pós-graduações na economia. Eu não posso confundir a pessoa do Márcio Postman com o político que estava expressando o PT. Porque quando ele fala em nome do PT, ele responde pelas coisas boas e coisa ruim. Então, eu sempre procuro separar o indivíduo daquilo que ele representa, senão você arruma muito inimigo a vida inteira. Eu sou sindicalista, né? Então tem muitos RHs que representam determinada empresa. Às vezes esse RH como pessoa é muito gente boa, mas como RH ele é um horror, é um monstro, é um tirano. Então, se você não separa o indivíduo do papel que ele cumpre na sociedade, aí você passa mal e você faz muitos inimigos. Então é preciso separar isso. E isso uma coisa importante para a gente entender. Não sei qual é a sua opinião, mas nos debates é preciso separar as coisas. A gente mistura. Eu, por exemplo, a vida pessoal da pessoa eu não toco. A não ser que a vida pessoal interfira na política. O cara está roubando dinheiro público para ficar rico. Mas aquilo, porque não dá para misturar, porque todo mundo tem direito de ser a vida pessoal, todo mundo tem um problema na vida, ou tem uma opção, uma escolha que nem sempre é do outro. Então a gente tem que respeitar esse espaço. Agora, outro problema é que a pessoa que se propôs ser político,
não tem que ficar reclamando, que falam da vida dele, que perguntam isso, que dizem, porque ele decidiu ser uma pessoa pública, então, meu amigo, aguenta, não aguenta, vai embora, vai fazer outra coisa, vai escrever livro, vai ser professor, entendeu? Apresentador de televisão. Apresentador de televisão, o nego fala também, um monte, tá lascado. Vai, faz besteira por aí, você vai ver como é que vão falar de você. Ale, e você é uma pessoa envolvida com as questões sociais, com lutas, né, da sociedade. Aí é uma pergunta mais macro agora. Qual a sua esperança, a sua expectativa para o mundo daqui para frente? Espero que ele seja socialista, sustentável, que a gente consuma menos e seja mais feliz e que a gente busque a sabedoria do Mujica, o presidente do Uruguai. Não sei se vocês conhecem, mas ele... todo mundo diz que ele é o presidente mais pobre do mundo, ele diz, eu pobre, eu sou mais rico. Tenho a minha casinha, o meu fusquinha e a minha estufa de flores e os meus livros. E eu sou o único presidente que tenho tempo para cuidar das minhas flores e ler meus livros. Tem alguém mais feliz que eu? Então a gente precisa aprender a conviver mais com as pessoas, ser mais feliz naquelas coisas simples, um churrasco de família, um bate-papo, do que querer ter. Esse é o meu sonho, que as pessoas entendam isso e que a gente diga para o capitalismo, para as grandes corporações, para as grandes empresas, que para ser feliz é preciso ter o mínimo necessário. Não precisa ter 200 pares de sapato no guarda-roupa, 10 carros na garagem, várias casas. É preciso, até porque isso não caberia para todas as pessoas serem felizes ao mesmo tempo no mesmo planeta Terra. Se a gente tiver um padrão de consumo dos Estados Unidos, nós vamos precisar de 5 planetas Terra. É complicado. Bom, falando de lutas sociais, o pessoal esteve envolvido diretamente no caso da Shell BASF. Sim. Eu queria que você falasse sobre este caso e sobre a atuação do pessoal nele. Então, o caso Shell BASF, para quem não conhece, é um caso de uma indústria química em Paulínia, às margens do rio Atibaia, que produzia pesticidas e que contaminou toda aquela região que está a 100 metros do rio Atibaia, que, portanto, alimenta uma população grande, contaminou os moradores da Chácara Recanto dos Pássaros e uma população de mais de 1.000 trabalhadores que passaram lá no seu entorno. É um caso que dura 13 anos e o que a gente queria é a indenização, a condição de assistência à saúde vitalícia integral aos trabalhadores. E depois de 13 anos de luta, a gente conseguiu essa bela vitória. A vitória é que os trabalhadores vão ter uma assistência médica integral, vitalícia e universal, para ele, o seu filho e o filho do seu filho. Esse é um acordo que vai durar mais de 100 anos. Ele não, é impossível mensurar o preço dele, mas é bem significativo. O trabalhador pode escolher o médico que ele quiser, o hospital que ele quiser, ele tem direito ao custeio ao remédio e, se precisar fazer viagem, essas coisas, a hospedagem e o translado. E ele escolhe de forma particular, ele pode eleger o médico e o hospital. Se um trabalhador da Shell quiser fazer uma cirurgia no Sírio-Libanês, ele vai no Sírio-Libanês. Então é um acordo maravilhoso. Além de trazer 200 milhões como dano moral coletivo para Campinas, onde vai ser investido na prevenção de acidente de trabalho na região. E também a indenização aos trabalhadores, que chegou a casa aí de 170 milhões, com os processos individuais 200 milhões. Então, de cara, a Shell teve que desembolsar 500 milhões, R$500 milhão. Então, precisa ficar um recado claro para os empresários, não vale a pena poluir destruindo a vida. 500 milhões, para vocês terem uma ideia, vale 30 vezes o valor daquela planta que existia lá, aquela fábrica. Então é uma vitória muito grande, é um recado para a população e para as grandes empresas que a sociedade brasileira não tolera mais empresas que produzem destruindo a vida. E eu quero dizer que nós vamos fazer um longa-metragem agora, hein? E precisamos de ajuda da população e de todo mundo para ajudar a levantar 1.300.000 para fazer esse filme. Que legal, que legal. Agora, desculpa, mas uma pergunta extremamente comprometedora. Que time você torce? Pô, cara, eu torço para uma nação. Um time que é gigante. Ele torceu o Léo Câmara, mas deve ser palmeirense aquele lá. Então, eu sou corintiano. Corintiano. Mas eu sou um corintiano sem vergonha, viu? Assim, aquele que você me perguntar o nome de 5 jogadores, eu não sei. Meu filho de 7 anos sabe, ele é meio doente, assim, mas eu sou mais light. E mandar um abraço pro Zenon, pro Careca,
para o Renato, todo o povo que esteve com os químicos domingo lá, a seleção de Master, inaugurando nosso campeonato lá, viu? Gente boníssima essa galera. Joga bola bem? Eu joguei até os 12, cara. Aí eu quebrei o pé, fiquei um ano de cama, hoje eu não posso mais jogar com medo de ficar parado. Jogo mais vôlei, viu? É isso aí. Arley, primeiramente aqui agradecer então você pela generosidade de estar aqui hoje no Informação e aí deixar o espaço aberto para você mandar uma mensagem para Campinas. Eu que agradeço, excelente programa, cara. Eu fico muito feliz de ver um jovem apresentador que, se eu não me engano, começou de forma assim, autônoma, se bancando. Hoje está aqui nesse projeto maravilhoso, nesse grupo, nessa produtora que tem vários programas. Espero que mais gente tenha ousadia que você para fazer isso. Bondade sua. Agradeço o espaço, agradeço toda a equipe aqui e os profissionais que estão com você por essa oportunidade. E quero dizer para a população de Campinas que nos ajude a ter uma Campinas melhor. Nós elegemos um prefeito, mas ele precisa ser fiscalizado, tem muitos problemas, até hoje não resolveu os problemas dos médicos, da saúde, das empresas. E a população, para ter uma cidade melhor, ela tem que fazer a sua parte. Ajudar a construir uma sociedade melhor, ajudar a construir uma cidade melhor, cobrar e contribuir. E ver esse programa para poder entender um pouco o que a gente pensa, não é não? Então, muito obrigado pelo espaço. Que privilégio, né? É muito elogio, mas a gente agradece, então, a sua presença aqui, viu, Arley? Não, é de coração, viu? Não é puxação de saco, não. É porque espaços alternativos tem pouco. E quando se cria um, a gente tem que fazer que ele tenha vida longa e incentivar para que outros façam o mesmo. Muito obrigado, né? Não tem nem o que falar, né? Bom, gente, esse foi mais um Informação. Queria agradecer aqui a toda a equipe que trabalha duro para cuidar de cada detalhe aqui desse programa para que ele saia cada vez melhor. Rose, obrigado, ajudou a gente na pauta aqui. É isso, obrigado mais uma vez a você, né? Mais importante, e até a próxima, até o outro Informação. Tchau!